da gente iniciar propriamente a abordagem acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, pessoal, é indispensável, é essencial que o concurseiro tenha um conhecimento mínimo, um conhecimento básico sobre a organização como um todo da administração pública, os seus órgãos, os seus agentes, como se organiza na prática a administração pública. E aí, eu coloquei aqui na nossa aula de número 1, noções sobre a administração pública, ok? Para que a gente tenha aí a compreensão do que é a administração pública e como é que eu posso, de certa forma, entender o Estatuto dos Servidores Públicos a partir da compreensão sobre a administração pública, ok? Pessoal, o primeiro tópico que eu coloquei aqui para a gente discutir um pouquinho é o conceito sobre administração pública. O que é aí esse instituto que se denomina de administração pública? Coloquei duas informaçõezinhas que nos trazem um conceito objetivo e sucinto sobre a administração pública. Professor, o que é a administração pública? É um conjunto de agentes e entidades públicas, órgãos, pessoas jurídicas, que se destinam especificamente a prestar os serviços públicos para a sociedade. Qual é a finalidade da administração pública, pessoal? Prestar os serviços públicos, implementar as políticas públicas indispensáveis para a vida em sociedade. E dessa forma, pessoal, esses agentes e entidades integram a estrutura interna do Estado. Fazem parte do Estado. Pessoal, percebam, nós convivemos cotidianamente com esses agentes, com essas entidades. Vocês, enquanto futuros servidores públicos do município de São Cristóvão, integrarão, farão parte da administração pública municipal. Ok? Então, a administração pública é todo o conjunto de pessoas, órgãos ou entidades que prestam serviços públicos para a população. Eu tenho que compreender também como que a administração pública se organiza. Entender a organização da administração pública nos auxilia a entender como funciona o Estatuto dos Servidores Públicos. Pessoal, eu coloquei aqui o tópico 2 para tratarmos sobre a organização da administração pública. Como é que eu posso organizar esse conjunto aí de órgãos e entidades? Prioritariamente, pessoal, a administração pública está organizada ou está dividida em dois aspectos. O primeiro deles, a administração pública se divide em esferas de governo. E o segundo aspecto é a própria estrutura interna da administração pública. Professor, como assim? A administração pública está organizada em esferas de governo. O que quer dizer essa organização? Pessoal, diz respeito aos vários níveis de governo que se pode apresentar aí a administração pública. Nós nos deparamos aí constantemente com as esferas, com os níveis de governo. E quais são, pessoal? Eu tenho a administração pública em seu nível federal, estadual, distrital e municipal. No caso, estaremos estudando uma lei que se aplica à administração pública municipal, qual seja o regime jurídico dos servidores municipais. Ok? Então, como é que eu posso organizar a administração pública? Federal, estadual, distrital e municipal. Pessoal, é interessante que nesse ponto, nas esferas de governo, a gente compreenda um aspecto bastante específico. Qual seja, eu tenho 4 níveis de governo: administração federal, estadual, distrital e municipal. Qual é a relação que se mantém entre esses 4 níveis de governo? Professor, é uma relação de autonomia. Como assim? Pessoal, o governo federal não manda no governo estadual. Ou seja,
não há nenhuma relação de subordinação, e sim de autonomia. Cada um atua conforme as suas próprias competências, as suas próprias prerrogativas. Ok? E qual é o segundo aspecto aqui de organização da administração pública? Eu tenho aqui a organização, a divisão interna. Pessoal, essas esferas de governo ainda apresentam uma divisão interna. E estruturalmente, a administração pública está dividida em administração direta e em administração indireta. Professor, quem é a administração pública direta? São os 4 entes que representam diretamente essas esferas de governo: municípios, União, Distrito Federal e estados. E todos os seus órgãos, todo o conjunto de repartição que compõe a sua estrutura interna. E quem é a administração pública indireta, pessoal? São entidades criadas pelo município, pelo estado, pela União ou pelo DF, para prestarem serviços públicos de forma específica. Professor, quem é a administração pública indireta? Fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Pessoal, para a gente gravar, fixar, quando eu falo em administração pública direta, estou falando de quem? Uma técnicazinha para vocês gravarem e nunca mais esquecerem. Mude. Municípios, União, Distrito Federal e Estados-membros. Quando eu falo em administração indireta, eu estou falando da fase. Fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. É assim que está organizado, pessoal, esse conjunto de órgãos e entidades aí chamada de administração pública. Tranquilo? Então, estabelecemos o conceito e estabelecemos a organização de forma bem objetiva e sucinta. Por quê, pessoal? Para eu poder compreender como funciona, como se aplica o estatuto, eu tenho que saber lá, por exemplo, quando ele falar sobre administração direta, quando ele falar sobre servidor público, dentre outros termos lá. Ok? Então, vencemos o conceito e a organização. Eu vou analisar rapidinho, individualmente com vocês, algumas características da administração pública direta. Como é que esses entes se comportam? O que é que de fato eles fazem? Ou como é que eles atuam de fato aí na prestação dos serviços públicos? Professor, quais são as características dos entes da administração pública direta? Pessoal, 4 principais atributos, principais características para vocês entenderem o funcionamento como um todo desse conjunto de órgãos aí. Lembrando, quando eu falo de administração pública direta, eu falo de municípios, União, DF e Estados-membros. E quais são as características que essas entidades, que esses entes possuem? 4. Possuem, pessoal, capacidade política. É a primeira delas. Como assim, professor? Capacidade política. O que é ter capacidade política? Simples. Os municípios, a União, o Distrito Federal e os estados, possuem capacidade para criar suas próprias leis. Vocês, futuros servidores públicos de São Cristóvão, serão regidos por leis que se aplicam a todo o nosso país, que se aplicam ao estado, mas que se aplicam somente ao município de São Cristóvão. Pessoal, cada um desses entes tem capacidade para criar suas próprias leis, por meio de seus órgãos específicos. No caso do município, quem cria as leis municipais, a Câmara Municipal. Segunda característica, que já discutimos rapidinho, eles são autônomos, pessoal. Possuem autonomia política,
Ou seja, não existe nenhuma relação de hierarquia entre esses 4 entes. Terceira característica, são dotados de personalidade pública. Ó, pessoal, e aqui é muito importante para a gente ir lá no Estatuto. Municípios, União, Distrito Federal e Estados-membros só obedecem leis que se aplicam ao Estado, aos entes públicos. Professor, eu tenho leis que vão reger as relações de particulares, iniciativa privada, e leis que vão regerem as relações do Estado, do serviço público. Esses entes aqui só obedecem a leis que se aplicam exclusivamente ao Estado. E por fim, pessoal, ó, estão divididos em órgãos públicos. Professor, o que é um órgão público, pessoal? É uma repartição, é uma entidade, ó, dentro da estrutura do funcionamento desses entes que prestam serviço público. Ó, pessoal, eu tenho o município de São Cristóvão. Município de São Cristóvão. É o ente da administração direta. Pessoal, o município de São Cristóvão está dividido, ó, em alguns compartimentos, em algumas repartições, que recebem o nome de órgãos públicos. E cada um desses órgãos aqui se destina a prestar um serviço público específico. Por exemplo, a Secretaria de Educação integra o município, mas isso é vinculada à estrutura do município e presta o serviço público de educação. A Secretaria Municipal de Saúde, o serviço de saúde. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então, ó, as 4 características dos entes da administração direta: capacidade política, autonomia, dotados de personalidade pública e estão divididos em órgãos públicos. Tranquilo, pessoal? Professor, e a administração indireta? Como é que ela se organiza? Como é que ela funciona? Quais são as suas características? Quais são os seus atributos, pessoal? Os entes da administração direta gozam daquelas 4 características, daqueles 4 atributos. E quando eu falo da administração indireta, quais são os atributos? Quais são as características? O que é que caracteriza aí esse conjunto de entidades? Só revisando: administração pública indireta, fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Pessoal, gravem, ó, essas 4 entidades por meio dessa siglazinha aqui, FASE, ok? E quais são as características, os atributos aí das fundações, das autarquias, das sociedades e das empresas públicas? Pessoal, primeiro, instituídas por lei. Essas entidades são criadas mediante lei, ó, do município, da União, do Distrito Federal ou dos estados. O município, eventualmente, estabelece uma lei criando uma dessas entidades, com uma finalidade específica, para prestar um serviço público com melhor eficiência, pessoal, de forma descentralizada. Professor, um exemplo claro. Pessoal, no município de São Cristóvão, nós temos uma entidade chamada de Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE. O que é que faz essa entidade? Primeiro, integra a estrutura da administração pública. Ó, essa entidade foi criada com a finalidade de prestar o serviço de água e esgoto. E foi criada, ó, com base ou na forma de uma autarquia municipal. Compreendemos? O município estabeleceu uma lei, instituiu uma lei, que criou uma entidade da administração indireta. Para elas surgirem só mediante lei. Segunda característica, pessoal, ó, essas entidades são criadas por leis dos entes da administração direta, mas possuem autonomia em relação a eles. Como assim, professor? Ó,
possui a capacidade de gerir o seu próprio orçamento, possui as suas próprias questões financeiras, possui a capacidade de se auto-organizar administrativamente, tem diretores próprios, tem gestores próprios e, acima de tudo, tem o seu orçamento próprio. Possuem autonomia financeira, administrativa e orçamentária. E, por fim, pessoal, se destinam a prestar serviços públicos de forma descentralizada, ao lado do município, da União, do Distrito Federal e dos Estados membros. Professor, quem é a administração? Conceituamos. Como é que a administração pública se organiza? Está dividida. Está dividida em esferas de governo, federal, estadual, distrital e municipal, e também está organizada, dividida internamente, na sua própria estrutura, em administração pública direta e administração pública indireta. Quem é a administração pública direta? Municípios, União, Distrito Federal e Estados membros. Quem é a administração pública indireta? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Caminhamos aí de forma significativa, estabelecendo o conceito e o funcionamento da administração pública. Pessoal, por enquanto ficamos por aqui, finalizamos essa parte aí introdutória para discutirmos o conceito e o funcionamento da administração pública, em administração pública direta e indireta. Na próxima aula, discutiremos aí questões relacionadas à organização de cada uma das entidades da administração pública indireta. Um forte abraço, ficamos por aqui e até a próxima.